Olá, doutor Marcelo. Tem muita gente por aí falando em autismo, né? Mas o que é o autismo? E como se diagnostica, afinal? Oi, Isabel. Oi, meus amigos. Bom estar com vocês outra vez. Isabel, esse assunto é muito interessante, né? O autismo, na verdade, ele é um transtorno mental, né? Ele não é simplesmente uma alteração de comportamento. O autismo realmente ele leva a sérias implicações para a criança. A criança realmente sofre com sintomas de autismo e a família junto, né? Consequentemente. Por curiosidade, o autismo ele está frequente 4 vezes mais em meninos do que em meninas. Né? Isso, evidentemente não quer dizer que menina não pode ter autismo, mas os meninos costumam ter uma frequência muito maior. E o que é interessante é o seguinte, o autismo, Isabel, ele mexe basicamente com 3 áreas de comportamento da criança. A primeira área é a área de comunicação. Então, uma criança com autismo, em geral, se comunica muito mal. Tem crianças que nem chegam a desenvolver uma linguagem definida, né? Quer dizer, não falam, não conseguem se comunicar, e mesmo aquelas que falam, né, costumam ter um ritmo monótono de diálogo, um diálogo muito voltado para um assunto específico, né? É, na verdade, pouco se importando se está interessando aos outros ou não. Né? Mas, em geral, a criança ela não consegue se comunicar bem, ela vive num mundo bem isolado. Né? E esse é o outro ponto que eu queria comentar, o ponto da interação social. Então, uma criança com autismo, ela interage muito pouco com os outros. Em geral, uma criança que gosta de ficar sozinha, ela não admite toques ou não gosta de toques, né? Ou então é uma criança que, por exemplo, ela convive com a mãe e a mãe é tudo para ela. Ela não admite o contato com outras pessoas. Quer dizer, ou ela não interage ou ela interage muito com uma única pessoa. Então isso é nítido. Uma pessoa que não tem uma vida social normal. Nitidamente você percebe que prefere brincar isoladamente, que prefere fazer tudo sozinha, né? E o ponto do brincar é exatamente o outro fator, que é o fator da imaginação. Então, uma criança com autismo, ela não, ela não consegue fantasiar. Então, é aquela criança que gosta, se preocupa muito mais, por exemplo, com o funcionamento de um brinquedo, com a posição do brinquedo, do que do próprio brinquedo. Aquela criança, aquele menino, por exemplo, que se você dá um carrinho para ele brincar, né, em vez dele brincar, de ele fazer uma historinha com o carrinho, fazer filas, é uma criança que pode pegar o carrinho e colocar ele numa posição fixa, ou então pegar o carrinho, girar a rodinha e ficar se divertindo e ver infinitamente aquela rodinha girar. Né? Então é muito importante que a gente observe desde cedo se existe algum tipo de interação, algum tipo de comportamento diferente na criança que leve a gente a desconfiar do autismo, né? Que vem de acordo aí com a sua segunda pergunta, né? Como é que a gente diagnostica o autismo? Na verdade, não é muito fácil, né? Quando é muito fácil, é que realmente é uma manifestação grave de autismo. Então, tanto que a gente nem chama de autismo, a gente chama de transtorno do espectro autista, o TEA, porque as manifestações podem ser muito diferentes. Então, veja, às vezes você pode ter um bebê que desde cedo você vê que ele não encara você no olho, né? Ele não interage, ainda mais quando você tem outros exemplos para ver, você vê que é um bebê que interage menos, né? Um bebê que quando deveria começar a atender pelo nome não atende, às vezes você fala, chama o bebê, ele não atende pelo nome, você começa a desconfiar, né? Aquela criança com atraso de fala, ou aquela criança que começou a falar, de repente ela regride. Tudo isso faz os pais ficarem com a pulga atrás da orelha e fazerem pensamentos retroativos. Será que meu filho realmente, quando ele vai numa consulta mais velha, ele fala, realmente, doutor, eu percebia isso e agora que você está me dizendo, eu estou percebendo com mais atenção. Então, é extremamente importante que a gente realmente acompanhe, inclusive com o pediatra, todos os marcadores de desenvolvimento da criança ao longo da sua primeira infância, né? Repito que
muitas vezes é difícil diagnosticar o autismo antes de 3 anos de idade, quando a gente começa realmente pode bater o martelo, mas já existem sinais que a gente pode começar a perceber na criança. No máximo com 1 ano e meio de vida a gente começa a perceber que meu filho não tá legal, né? Então, o diagnóstico é clínico, realmente, a gente tem que ver isso, discutir com o pediatra e não ter nenhum pudor de manifestar sua preocupação para o pediatra, né? Converse realmente com ele. E é isso. Quais são as chances ou as esperanças de que uma criança autista possa levar uma vida quase normal, parecida com os seus demais coleguinhas, com seus irmãos? Como é que é isso? Pois é, né? O segredo de uma criança autista ter um bom desenvolvimento, ter uma vida um pouco melhor, digamos assim, ou uma vida, digamos assim, muito próxima do normal, é se a gente fizer o diagnóstico precocemente. Então, é claro que uma criança que tem o diagnóstico do autismo antes dos 2 anos de idade, né? E uma criança que passa a sua infância e adolescência inteira convivendo com sintomas mesmo leves de autismo, né? Aquilo que faz com que os pais muitas vezes rejeitem esses sintomas, achem que é um problema de comportamento normal da criança, né? É muito melhor uma criança com um diagnóstico precoce do que uma criança ou um adulto que tem o diagnóstico feito aos 20, 30 anos de idade, né? Por quê? Porque daí o tratamento vai ser muito mais difícil. Então, uma criança com tratamento precoce, né, um acompanhamento pediátrico, psicológico, psiquiátrico adequado desde o início do diagnóstico, tem um prognóstico muito melhor e consegue, com certeza, principalmente quando os sintomas do transtorno do espectro autista são leves, consegue ter uma vida muito boa realmente. Então, esse é o grande segredo, né? A precocidade do diagnóstico, né? E, claro, a intensidade com que a criança é acometida dos sintomas do espectro autista, né? Muito obrigada, Dr. Marcelo Pedreira, por sua presença mais uma vez aqui conosco no Portal Saúde Livros, ainda que à distância, e na nossa janela da Paulista. Grande abraço a todos, com muita saúde.